Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos agora dar continuidade ao desenvolvimento do nosso app e hoje nós iremos aprender como mandar as informações da nossa tarefa, né? O nome da nossa tarefa e o horário que nós iremos executar essa tarefa para o nosso banco de dados, para a nossa lista do SharePoint, tá bom? Nós iremos adicionar aqui no botão, neste nosso botão aqui, adicionar, na propriedade onSelect dele, tá? Como você pode ver aqui, ele está na propriedade onSelect. Se ela não estiver na propriedade onSelect, você abre aqui a barra de propriedades e seleciona onSelect. Ele está, ele está como false. E aqui nós iremos adicionar o nosso pet, tá? Uma função pet que nós iremos aprender. A função pet ela serve para adicionar um valor ao nosso banco de dados ou atualizar um valor no banco de dados. No nosso caso aqui, pessoal, a gente vai adicionar, beleza? Depois a gente vai criar o botãozinho de editar e aí a gente vai mexer ali nas configurações para que ele atualize a informação no banco de dados. Tudo bem? Bom, é, primeiramente a gente vai criar aqui então a função pet. Função pet. Para a função pet, a gente vai precisar utilizar uma fonte de dados. A fonte de dados será o nome da nossa lista de tarefas, tá? O nome da nossa lista no SharePoint, da nossa tabela lá. Então, a minha aqui nesse caso é tarefas, tá? Cliquei em tarefas, dou ponto e vírgula. Eu vou querer criar um novo registro. A cada vez que eu clicar no botão adicionar, eu quero criar um novo registro, criar uma nova tarefa. Então, a gente vai colocar o valor defaults, e vamos colocar novamente a nossa lista, tá? A nossa base de dados, que é a tarefas. Beleza? Fechamos aqui o parênteses. Vamos dar ponto e vírgula novamente. E agora, pessoal, para a gente adicionar os nossos campos, nós precisamos colocar dentro de chaves, tá bom? Então a gente vai abrir e fechar chaves aqui. E dentro das nossas chaves a gente vai colocar o nome da nossa coluna e qual o valor que nós queremos adicionar à nossa coluna. Dessa forma, por exemplo, a tarefa aqui eu quero adicionar é, na coluna de tarefas, né? Então eu vou colocar aqui tarefa, dois pontos. Eu vou pegar o nome, pessoal, desse campo aqui, tá? Desse campo, desse input. Aqui ele tá como text input 1, eu já vou mudar ele aqui, eu vou colocar txt tarefas, tá? Copiei o nome do nosso componente. Vou vir aqui no nosso pet e vou colar ele aqui. Ponto. Eu preciso colocar um ponto porque eu quero pegar um valor desse campo. Nesse caso, eu quero pegar o valor text, tá? Eu quero pegar o que vai ser digitado nesse input e mandar lá para o campo. Para adicionar o horário, a gente vai clicar aqui ponto e vírgula, tá? Só que no horário, pessoal, a gente vai adicionar aqui a nossa coluna da lista de tarefas. Só que no horário, pessoal, a gente pode ver que temos dois campos aqui. Temos duas formas de adicionar estes valores aqui, tá? Para facilitar e ficar mais fácil de entendermos, a gente vai usar uma outra funçãozinha que se chama o if. A função if, ela avalia uma fórmula para o único registro. Ela vai adicionar a uma variável uma função, uma soma ou qualquer outra coisa que você queira colocar dentro dessa variável, tá? Nesse caso, a gente quer colocar os valores de horário aqui, tá? Que é a hora e os minutos. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai abrir parênteses, fechar parênteses, abrir e fechar chaves, e dentro da nossa chave a gente vai colocar a nossa variável. Nesse caso aqui, eu vou colocar a variável chamada horário. E vou atribuir à variável horário a nossa fórmula, que é selecionar, vou concatenar. Aqui nós iremos conhecer uma outra função, que é a concatenate, né? Ela serve para concatenar dois valores, né? De dois componentes, tá? Ou de um componente, mas que sejam valores separados, enfim.
Vou mostrar aqui para vocês, vai ficar bem mais fácil de entender, beleza? Vou colocar aqui concatenate, ele já aparece aqui para mim, tá? E dentro do concatenate eu vou colocar aquilo que eu quero concatenar. Nesse caso aqui, eu quero concatenar esse cara e esse cara. Para isso, eu vou pegar o nome deles aqui. Tá como drop down, eu vou mudar aqui para hora e o outro eu vou colocar minutos. Clicando aqui de novo, eu vou concatená-los aqui. Então, eu vou concatenar hora, ponto. Eu quero concatenar o valor selecionado. Então, eu vou colocar selected, ponto, value. Ele está pegando o valor de hora, o valor selecionado de hora, mais eu ponho o ponto e vírgula, coloco aqui um separador para separar as horas do minuto. O separador que a gente vai usar é 2 pontos, beleza? Ponto e vírgula e coloco outro valor que eu quero concatenar. Nesse caso aqui, os minutos. Então, minutos, ponto selected, ponto text, ponto value, na verdade. Ponto value. Beleza? Fecho parênteses. E já está criado aqui a nossa variável. Agora, como eu posso usar essa variável dentro do patch? Simplesmente, pessoal, eu vou copiar ela aqui, tá? Nosso patch precisa estar dentro do if para ele funcionar, tá? Se ele não estiver dentro do if, ele não funciona. Então, como que nós faremos isso? Depois aqui de fechar as chaves, nós vamos dar ponto e vírgula, vamos copiar esse patch aqui, dar um Ctrl X e colar ele aqui dentro. Beleza? Dessa forma mesmo. Pode dar um Enter, aqui você dá um espaço, pode selecionar aqui também dar um espaço para ficar tudo bem indentado aqui, tá? Beleza. Aqui ele tá dando um erro porque o nosso patch não tá fechado. Vou fechar nosso patch. Beleza. Ele está dando um erro porque a gente não adicionou aqui no nosso horário. Então eu vou adicionar aqui a nossa variável. Então vai ser var horário. Var horário. Beleza? E beleza, tá concatenado, como ele já está concatenado e já está pegando o valor, eu não preciso colocar mais nada. O nosso patch já está criado, tá? Aqui a gente já pode então adicionar alguma coisa e ver acontecendo. Você pode ver que ele vai aparecer aqui na nossa galeria. Então vamos colocar aqui ir à academia. Que horas eu quero ir para a academia? Eu gosto de ir geralmente à noite. Então vou colocar às 18, adicionar. Esperar carregar e ele já adiciona. E todos os nossos registros que vão entrando, pessoal, ele já vai entrar como um pendente, tá bom? Então, ele já vai ficar aí nesse padrão, tá? Beleza, pessoal. Vou adicionar aqui só mais um. Estudar Power Apps. Estudar Power Apps. Que horas eu quero estudar Power Apps? Eu vou estudar Power Apps às 8 horas da noite. Adicionei, ele já veio aqui. Beleza? Tá criado o nosso patch, só que, veja bem, quando nós adicionamos uma informação, ele não limpa os campos. Nós utilizaremos uma função chamada reset, tá? Aqui no último parênteses no fechamento do if, a gente vai dar 2 pontos e vírgula. Como eu tinha explicado na aula anterior, quando nós estamos utilizando o Power Apps em português, nós utilizamos ponto e vírgula. Quando nós utilizamos o Power Apps em inglês, nós usamos só um ponto e vírgula, tá? No português, 2 ponto e vírgula, tá bom? Dou Enter e uso a função reset. Abro e fecho parênteses, e dentro do parênteses eu vou colocar aquilo que eu quero resetar. Nesse caso, eu quero resetar esse cara aqui, que é o txt tarefas. Então eu venho aqui, colo ele aqui dentro, dou 2 pontos e vírgula aqui de novo no final para usar novamente o reset, fecho parênteses e quero resetar esses dois. Eu vou pegar aqui o nome deles, hora e minutos. Então podemos colocar aqui 2 pontos e vírgula, reset minutos.
Beleza, tá criado aqui o nosso reset. E mais uma vez vamos adicionar, tá? Vou adicionar um novo registro. Vou adicionar aqui um novo registro. Nesse caso eu vou adicionar ir ao supermercado. Que horas eu quero ir ao supermercado? Eu vou ir mais cedo, eu vou ir ao meio-dia. Na hora do meu almoço eu vou ir ao supermercado. Adicionei, ele carregou, adicionou e já resetou aqui pra gente o campo, deixando para que nós possamos adicionar novas tarefas. Beleza? Bom, o nosso pet está criado, nosso botão já está resetando. Agora nós precisamos, e é também, né, uma boa prática, nós deixarmos uma notificação quando uma tarefa é adicionada. E como nós fazemos isso? Nós iremos usar uma função chamada Notify, que ela serve justamente para notificar alguma coisa, seja um erro, seja uma mensagem de sucesso ou até mesmo uma mensagem de alerta, tá? No nosso caso, nós iremos usar o Notify, uma mensagem de sucesso. Como eu quero escrever uma mensagem, eu vou colocar ela dentro de duas aspas, tá? De aspas duplas, tá bom? Eu vou colocar aqui tarefa adicionada com sucesso. Vou dar o Windows ponto e vou adicionar uma carinha feliz aqui e um checkzinho para ficar bem bonitinho. Ponto e vírgula. Agora, pessoal, eu vou adicionar aqui o tipo de tarefa, o tipo de notificação que eu desejo, tá? Notify. Eu coloco aqui notification, tá? Qual tipo de tarefa, qual tipo de notificação que eu desejo? Notificação de sucesso, de que foi tudo bem, e ele vai trazer uma barrinha verde pra gente, tá? Dou mais um ponto e vírgula e agora eu coloco quanto tempo essa mensagem irá aparecer na nossa tela. Aqui eu vou deixar 1000 milissegundos, tá, pessoal? Que equivale a 1 segundo. Isso já é o suficiente para que a pessoa veja que a tarefa foi adicionada, tá bom? Dois ponto e vírgula, beleza, tá adicionada. Vamos testar agora. Então adiciono aqui ler um livro, ler um trecho do livro, colocar na hora que eu for dormir, que eu for me deitar e eu já dou uma lidinha no trecho do livro. Aqui no caso, 10 horas da noite. Adicionar e apareceu aqui a notificação, tarefa adicionada com sucesso. Beleza, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula, tá? A gente aprendeu aqui não somente o pet, mas também aprendemos umas funções bem legais, como limpar os nossos campos e como adicionar uma notificação, né? Ser notificados de que aquela tarefa foi adicionada com sucesso. Também aprendemos, pessoal, como criar uma variável onde nós colocamos uma função dentro dela para poder usarmos em outros lugares dentro do nosso código, tá bom? Na próxima aula, pessoal, nós iremos criar a tela de editar e a tela de remover, tá bom? Nós iremos criar dois pop-ups ali, onde vão aparecer tanto para editar a tarefa quanto para remover. Beleza? Até a próxima aula aí. Tchau, tchau.